Graça e paz, irmãs. Meu nome é Patrícia, eu sou coordenadora do Desperta Débora aqui da cidade de Bauru. E meditando na palavra do Senhor, eu gostaria de falar com vocês sobre uma mãe que está escrito na Bíblia e te convidar a ser uma mãe como Joquebede foi. Diz a palavra do Senhor que no tempo em que o povo de Deus, os israelitas, estavam escravizados por Faraó no Egito, o povo de Deus, ainda que escravizado, ele se multiplicava. E isso chamou atenção. Foi uma coisa, a bênção de Deus sobre a vida de uma pessoa, ela é tão evidente sobre uma família, sobre um povo, ela é tão evidente que chamou a atenção do Egito, chamou a atenção até mesmo de Faraó. E Faraó, vendo que a bênção do Senhor era sobre o povo de Israel, ele quis dar um jeitinho de brecar a bênção de Deus naquele povo, mas ninguém pode brecar a bênção, o propósito, o que o Senhor determinou em fazer nas nossas vidas, ninguém pode brecar. A palavra de Deus nos fala que naquele tempo em que o povo era abençoado, ainda que escravizado, Faraó chamou as parteiras e disse assim: olha, toda vez que você for ajudar uma hebreia no nascimento, se for menina, tudo bem, deixa viver. Mas se for menino, você mata. Mata, né? Mas acontece que Deus, ele tem as formas dele de trabalhar, de abençoar, e ele colocou sobre o coração daquelas duas parteiras um temor tal que elas não fizeram isso, ainda que fosse assim orientadas a fazer. Até mesmo o rei, o faraó, ele tinha autoridade para determinar que elas cumprissem, mas por temor ao Senhor elas não fizeram isso. Então foram questionadas por faraó: por que vocês estão me desobedecendo? Mas quando Deus quer abençoar o seu povo, ele sempre prepara uma maneira para abençoar. Elas falaram: olha, as hebreias não são igual às egípcias. Toda vez que nós chegamos, elas já pariram. E assim elas foram até mesmo abençoadas por obedecerem ao Senhor, à vontade de Deus, né? Então diz a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 2 que tinha uma mãe. Êxodo 2, versículo 1. Foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo, tomou uma arca de junco e betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio. Olha como que é as coisas. A palavra de Deus nos fala que quando o Senhor quis abençoar o seu povo, que ainda que escravizava, era multiplicado, era abençoado, Faraó, tentando interromper a bênção de Deus na vida do seu povo, ele chama primeiro as parteiras e manda que mate. Por temor ao Senhor, elas não fazem isso, então Faraó se expõe, escancara. Não, olha, já que as hebreias são fortes e ao nascer as parteiras chegam, as crianças já nasceram, então vocês vão lá e toda vez que vocês verem uma criança, um menino, mata. Viu que é menino, mata. Mas diz a palavra do Senhor que nesse tempo um homem da tribo de Levi foi e casou-se com uma mulher da tribo de Levi e teve um menino. Essa mulher, ela se chamava Joquebede, e ela teve um filho. E ela tentou esconder, por 3 meses ela fez isso, mas chegou uma hora que ela não conseguiu mais esconder aquela situação, aquela criança. Então, o que ela fez? Diz a palavra do Senhor, no versículo 3, que não podendo, porém, escondê-lo, tomou uma arca de junco, betumou com betume e pés, pondo nela o menino, pôs nos juncos do rio, à borda do rio, e mandou a que a sua filha, ela fosse espiar para ver o que acontecia, ficasse de longe olhando. Mas quando Deus faz uma obra, ele faz por completo. Diz a palavra do Senhor que naquela mesma hora, a filha de Faraó, ela estava banhando. E quando ela viu aquela arquinha de junco, né, boiando no rio, e ouvindo o choro da criança, ela pediu com que suas criadas buscassem,
vendo que era um menino, ela amou aquela criança e o que ela fez? A irmã dessa criança, né, a filha de Joquebede, a Miriam, ela se apresentou e falou: olha, se você quiser, chamo uma mulher para ser ama de leite. O que a filha de Faraó contratou Joquebede para amamentar Moisés. E diz a palavra do Senhor que Joquebede, assalariada agora, ela amamentava seu próprio filho. Mas quando essa criança cresceu, ela devolveu para o Egito. Ela devolveu para a filha de Faraó, que o adotou como seu filho. Agora Moisés estava vivendo num costume não mais de Israel, não mais do povo de Deus, mas estava vendo toda aquela glória, vendo toda aquela riqueza, né, do Egito. Agora, ele estava convivendo num palácio, ele era filho da filha de Faraó, ele tinha servos, inclusive o próprio povo dele, agora era seu servo. Era seu servo, ele era um senhor. Mas diz a palavra do Senhor que, primeiro, o inimigo tentou destruir a vida de Moisés, destruir a vida de um filho, fazendo com que Faraó ordenasse que as parteiras matassem as crianças e não conseguiu. Depois, ele ordenou para que os seus soldados matassem, mas novamente Joquebede fez aquela arca e novamente foi poupada a vida daquela criança. Por que aquela vida foi poupada? Porque uma mãe resolveu construir uma arca, resolveu betumar uma arca e guardar o seu filho e proteger. E diz a palavra do Senhor que por ela fazer esta arca, por ela betumar, por ela colocar aquela criança naquele cesto, o Senhor honrou. Aquela criança foi poupada. E diz a palavra do Senhor que ainda que aquela criança ela fosse viver no palácio, viver na dinastia de Faraó, com toda aquela glória, com todo aquele dinheiro, o Senhor bradou no coração daquele jovem. E a palavra de Deus nos fala em Hebreus capítulo 11, olha que palavra maravilhosa, Hebreus 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouquinho de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a sua recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o Mar Vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Irmãs, olha que palavra maravilhosa. Diz a palavra do Senhor que, ainda que o inimigo quisesse destruir o filho de Joquebede, primeiro, ela cuidou dessa criança, ela fez aquela arca, ela betumou, ela colocou, mas acima de tudo, o Senhor foi quem tocou no coração de Moisés e fez com que toda aquela riqueza, toda aquela glória fosse para ele muito pouco. Sabe, ele não ficou fascinado pelas glórias, pela riqueza do Egito, porque ele entendeu, porque o Espírito Santo de Deus tocou no coração de Moisés para que ele conseguisse enxergar que a maior riqueza era o vitupério de Cristo, que o maior patrimônio não era as riquezas do Egito, mas era sim a cruz de Cristo. Era saber que nós temos uma terra prometida e é isto que nós devemos, como mãe, primeiro, construir uma arca para os nossos filhos, betumar com oração, com consagração, com jejum. Nós devemos, sim,
está guardando os nossos filhos na arca da oração, na arca de dar o exemplo, que os nossos filhos possam olhar em nós e ver que nós estamos construindo uma arca para os nossos filhos, para que eles sejam guardados e não sejam mortos pelo rio que é o mundo. Nós construímos através de oração, de jejum, com conselhos, com uma vida no altar, e assim nós guardamos nossos filhos, sabendo que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é suficiente para responder às nossas orações, para receber o nosso jejum, a nossa consagração e tocar na vida dos nossos filhos, assim como tocou na vida de Moisés, que desprezou toda a riqueza de Faraó, todo aquele palácio, todo aquele tesouro, ele largou tudo para viver em deserto, para estar assim, não temendo o povo. Pelo contrário, diz a palavra do Senhor, que ele atravessou o mar vermelho em terra seca. Olha o que o Senhor fez através de Moisés, fazendo com que ele fosse o libertador do seu povo, aquele povo que antes era escravo. Através de uma mãe que cuidou do seu filho, que zelou, porque custa trabalho, é muito tempo. Você tem que estar ali orando, você tem que estar ali jejuando, você tem que estar buscando para fazer um alicerce na vida do seu filho, para construir uma arca, para que seu filho seja guardado, para que amanhã ou depois seu filho possa ser um grande libertador, um grande homem de Deus, como Moisés foi. Moisés foi um homem que desprezou toda a riqueza do Egito. Assim os nossos filhos serão libertos pelo Senhor de todo o fascínio do mundo. E assim como o Senhor abriu o Mar Vermelho para que Moisés e seu povo passassem em terra seca, quando os egípcios tentaram, todos morreram afogados. Assim Deus é suficiente para abrir os caminhos para os nossos filhos, para que os nossos filhos sejam guardados do exército de Faraó. E diz a palavra do Senhor, que diz assim, olha, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Qual era a recompensa de Moisés? Saber que ele iria ficar agora num deserto, né? Antigamente ele era servido no frescor do palácio, agora não. Agora ele está num deserto, ele iria estar passando, porém ele sabia que aquela mesma nuvem que cobria durante o dia e aquela coluna de fogo, o próprio Cristo, ele tinha para ele muito mais do que palácio, um céu, uma terra prometida que é os céus, é ter o seu nome escrito no livro da vida, que a riqueza que é os céus, que a glória que tem no céu não pode ser comparada com a glória do Egito, assim como tudo que os nossos filhos podem prender, que tudo que pode prender ou fascinar os nossos filhos não se pode comparar com a glória dos céus. O Senhor é poderoso para libertar os nossos filhos, para abrir os olhos, para abrir o ouvido, para abrir o entendimento dos nossos filhos, de maneira que eles possam saber quem são, para onde vão e o Deus que eles conhecem. Assim como Joquebede, ela fez uma arca, betumou e colocou o seu filho. Eu te convido, minha irmã, faça uma arca. Ela fez de junco, faça de oração. Ela betumou, faça betume com jejum. Coloca seu filho no altar do Senhor e pode ter certeza que o Senhor, ele vai sim tirar todo o fascínio do Egito da vida dos nossos filhos e eles serão um cidadão dos céus. Amém?